Olá, aqui é o Eric, esse é o podcast número 109. Nós criamos a nossa realidade. Eu vou, durante esse podcast, mostrar para você como nós criamos a nossa realidade. E se você ficar até o fim comigo, eu tenho certeza que você vai aumentar a sua compreensão sobre a sua vida, como você tem gerido ela, sobre como acontece. 21 anos que eu faço hipnose, programação neurolinguística e coach para pessoas que possuem feridas emocionais, que estão com a vida desorganizada e que de alguma maneira precisam de encontrar um eixo para poder viverem melhor. Eu ensino essas pessoas técnicas de auto-hipnose, trabalho a programação neurolinguística, altero o estado de consciência delas para que elas percebam que a realidade é muito individual. É muito fácil você perceber isso quando você pensa como você pensa. E eu penso que a minha vida é uma droga, que minha vida é ruim, e quanto mais pensamentos destrutivos e negativos eu tenho, mais a minha realidade se torna atormentada, cheia de monstros e perseguição. E é isso mesmo. Quando você começa a acreditar que o mundo está errado, que as pessoas estão te perseguindo, que você não tem sorte, nada acontece, você constrói uma realidade que é sim verdadeira aqui dentro da sua mente e depois você joga ela para o plano físico e ela começa a ser real. Por exemplo, eu tinha um cliente de 19, 20 anos, se eu não me engano, onde a realidade dele era: tudo está muito errado, eu não nasci numa família rica, eu sou um desgraçadinho, a vida é muito ruim porque eu não tenho beleza e não consigo mulheres, eu não tenho uma namorada, eu não iniciei minha vida sexual com 20 anos ainda. E ele começou a construir uma realidade que era só na cabeça dele, até ele começar a ter comportamentos dentro da escola, dentro de casa, no quarto dele, na vida dele, que aí as outras pessoas começam a dizer: você é estranho, né? Você é esquisito. E a própria família começa: onde eu errei? A mãe, meu Deus, eu errei aonde com a criação desse moleque? E aí um amigo apresenta droga, ele usa droga e ele fala: isso que eu quero, uma fuga da realidade. E essa é a realidade dele, e ele sempre esteve certo naquilo que ele era, porque ele construiu aquilo que ele acreditava ser a vida dele. Um mesmo jovem, entre 24 a 25 anos, tinha uma ideia que a vida dele era muito ruim, ele não tinha ainda iniciado a vida sexual aos 25 anos, e quando a família dele me procurou e começou a me contar todas as histórias que ele vivia, e ele não queria fazer o tratamento, eu comecei a conversar com ele, eu ensinei ele a fazer auto-hipnose. Olha que legal. Comecei a ensinar ele a trabalhar a realidade dele e coloquei ele dentro do que nós chamamos na auto-hipnose de lugar seguro. E dentro desse lugar seguro ele começou a perceber que existiam vários tipos de realidade e ele fortaleceu a segurança dele. Ele fortaleceu as crenças limitantes. Ele olhou no olho do medo. Ele enfrentou aquele perigo que ele vivia no dia a dia. E aí todas as vezes que ele saía de um transe de auto-hipnose, ele colocava uma perspectiva diferente na vida. Eu acho que eu não preciso dizer que em poucas semanas ele começou a olhar para a vida de uma maneira diferente. E a vida começou a olhar para ele diferente. Estão entendendo onde eu quero chegar aqui? Não existe uma realidade única e absoluta. Nós vamos construindo essa realidade à medida que nós vamos acreditando ou deixando de acreditar em algumas coisas. São as nossas crenças, aquilo que eu adoro chamar de verdades absolutas, é que vai trabalhando a sua realidade. Conta uma história que um jornalista entrevistou um médico famoso, um cirurgião, e falou para ele: olha, doutor, por que o senhor é um cirurgião mais famoso da Europa? Por que existem filas na sua agenda e todo mundo quer ser tratado? Como o senhor alcançou o sucesso? E o médico disse assim: muito simples, eu vim de uma família onde o meu pai batia na minha mãe e ele era alcoólatra. Então eu fiz de tudo para virar a mesa e realmente cheguei até aqui.
Esse mesmo jornalista descobriu que existia uma coisa disfuncional nessa família porque o irmão dele, com 2 anos de diferença, morava na rua. E ele foi atrás desse irmão e entrevistou o irmão barbudo, cheirava urina, estava mesmo ali fedendo, dormindo debaixo de uma marquise. E ele chegou nele e perguntou: olha, eu sei da sua história, queria entender como você vivia numa família pobre, mas humilde, como você veio parar na rua, por que você mora aqui há 10 anos? E ele disse: é muito simples, eu vou te explicar para você entender. O meu pai batia na minha mãe, ele era alcoólatra e eu só podia vir parar aqui. As perspectivas entre os 2 irmãos eram completamente diferentes. Um utilizou aquilo para fazer a vida acontecer e vencer. Outro utilizou aquilo como desculpa para não fazer absolutamente nada, cair na desgraça e ali ficar. Minha pergunta, a pergunta que não quer calar aqui nesse podcast, como você tem visto essa tal realidade? Como você tem olhado para o que acontece no seu dia a dia? Como você tem construído o seu passo a passo, né? Como é que você tem recebido as notícias e filtrado? Porque tem pessoas que recebem notícias assim: nós vamos todos morrer. E ela, pânico total. Tem outras pessoas que recebem: nós vamos todos morrer. E a pessoa fala: epa, peraí. Fala por você e não por mim. O quanto você tem preparado a sua mente para enfrentar as suas crenças, essas verdades tão absolutas assim? O quanto você já parou para analisar aquilo que você comprou da infância dos seus pais, que às vezes nem fizeram por mal, dos seus educadores, dos seus familiares, da própria televisão, da sua adolescência, da pessoa que está do seu lado hoje, da sua atual situação do seu trabalho? O quanto você tem comprado como verdade absoluta esta tal realidade? O quanto você tem trabalhado para se manter, já que alguém criou a realidade. A realidade é essa, eu não posso sair dela. Estamos em crise, então em breve vamos morrer de fome. Então eu só vou fazer o efeito manada aqui, Maria vai com as outras e vou seguir porque falaram. Alguém disse que tem que ser assim. Ou o quanto você olha para essa realidade e diz assim: essa não é a minha realidade. O quanto você tem transformado, com a ajuda da fé, com o aumento da sua meditação, com o aumento de você se centrar e realmente perceber com os seus mergulhos, as suas mais profundas reflexões, o quanto você tem alterado ou trabalhado para alterar aqui a sua realidade, essa tal realidade. Pense um pouco sobre isso. Sábado agora, eu fiz um seminário sobre auto-hipnose para dores emocionais. Como você pode programar, sábado passado, né? Eu fiz esse seminário, foi muito bom. 3 horas trabalhando nele. E talvez você tenha assistido, talvez não. Talvez você por algum motivo perdeu. Eu vou te dizer uma coisa. Se você por qualquer motivo não viu o seminário, procura o link, ainda tem um replay, dá tempo de você ver. Ele vai ficar por 48 horas no ar. Eu penso que é mais ou menos 48 horas que ele vai ficar no ar. E você ainda consegue ver, para você entender, para você me ouvir, para você perceber como você pode trabalhar em auto-hipnose para você construir a sua realidade, para você trabalhar o que é real, o que não é real, para você fugir do que as pessoas chamam de mesmice, da efeito manada, ou efeito manada. Sem medo de raiva, eu vou te contar uma coisa. Eu já atendi milhares de pessoas nesses 21 anos, é claro. Já falei para milhares de pessoas no palco, já dei cursos, já formei profissionais, médicos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, pessoas que queriam aprender hipnose. Já fiz grupos de mentoring, uma coisa é muito certa na minha vida. Todas as pessoas têm uma realidade, inclusive eu, Eric Pereira. Mas todas as vezes que eu não estou satisfeito com a minha realidade, eu trabalho duramente para mudá-la. E todas as vezes que os meus clientes, os meus alunos, os meus mentorados não estão satisfeitos com a sua realidade, nós juntos trabalhamos duramente para mudar o que ele chama de realidade. E sempre, 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 sem exceção, sempre começou aqui dentro, na mente. Então, se você quiser mudar a sua realidade, esse é o meu convite. Venha conhecer meu seminário. Em maio eu vou lançar um curso de hipnose, auto-hipnose, programação mental.
Presta atenção, aprenda, mergulha, intensifica aqui dentro, porque aí você consegue mudar tudo o que você chama de realidade. Braços hipnóticos, amanhã eu tô aqui de novo e se fez sentido para você, já sabe, né? Manda para outras pessoas para que elas possam também avaliar a realidade delas. Abraço, fica bem, tchau, tchau.